Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista para revolucionar o amor. A crise do amor romântico e o poder da amizade entre as mulheres. Esse é o título do livro que ajuda no debate sobre as pressões sofridas pelas mulheres, sobretudo do ponto de vista amoroso. É como se nós, mulheres, só fôssemos validadas, independentemente de nossas conquistas, se tivermos alguém, principalmente um homem, ao nosso lado. E é com a autora do livro, Ingrid Gerolimic, que também é psicanalista, socióloga, documentarista e apresentadora, que a gente conversa agora. Ingrid, que prazer te receber aqui. Muito obrigada. Prazer enorme é meu. Trouxe aqui o livro para você, tá aqui com uma dedicatória. Assim, você sabe que eu sou uma fã do teu trabalho, te admiro muito, né, não só pela profissional incrível que você é, como também esse ser humano maravilhoso e essa mulher que está assim também revolucionando aí com vários temas e trazendo vários temas do universo feminino para debate, que eu acho importantíssimo. Obrigada. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Você é maravilhosa, não por acaso nos tornamos amigas, porque realmente muita coisa nos une. E esse livro é fantástico, eu não li ainda, mas a ideia dele, na verdade, é uma ideia fantástica. Estávamos aqui falando que existem poucos livros, eu não tenho, na verdade, eu não conheço nenhum livro que fale exatamente sobre isso, né? Sobre a amizade, o poder da amizade entre as mulheres. Então, a primeira pergunta é, como é que surgiu a ideia de você falar sobre esse tema, escrever sobre esse tema? Pois é, então, a gente falando aqui um pouco antes, né, nos bastidores, que eu trazia esse tema, falava sobre esse tema já com as amigas, assim, da importância, da necessidade que a gente tem de colocar a amizade feminina, porque nós mulheres já colocamos, mas fazer isso, assim, de um ponto de vista do debate, da discussão mesmo, como algo importante e valoroso, assim, que a gente sabe que já é, mas na hierarquia dos nossos afetos, ela está ali num lugar... É como se fosse um certo apêndice do amor romântico, sabe? O amor romântico, ele é o centro de tudo. Isso, a gente é criada, né, para isso. Exatamente. A professora Valesca Zanello, inclusive, que estuda sobre o tema, ela fala isso, né? Que os homens, eles são criados para amar várias coisas e que as mulheres são criadas para amar os homens. E isso é uma destruição na nossa vida, né? Sim, exatamente. E isso tem objetivos, né? Porque quando a mulher ela coloca isso no seu centro do seu universo, ela passa a agir de determinada maneira, até pensar, até sentir. Eu falo isso, né? Que a gente precisa, no livro, a gente precisa descolonizar o inconsciente feminino. Né? E o que é isso? É justamente a gente começar a entender da onde vêm certas questões femininas, coisas que a gente sente mesmo, a própria culpa, né? Uma mulher, quando viaja e tem um filho, sente uma culpa enorme, não necessariamente os homens sentem a mesma coisa. As mulheres, elas são muito mais, se apoiam, se ajudam muito mais. Eu tenho a Miriam Gondeberg, que está no livro também, que ela faz a Contracapa, escreve, e ela tem uma pesquisa que é interessante, que mostra a diferença entre homens e mulheres. Quando você pergunta para um homem quem vai cuidar dele numa doença ou na velhice, a imensa maioria responde que é a mulher, uma filha, sempre uma figura, né, feminina. E no caso das mulheres, as mulheres dizem, quando não são elas mesmas que vão ter que cuidar de si, elas sempre falam de uma amiga. Né? Então, a mulher está sempre relacionada a essa questão do cuidado, né? E aí eu vou falando no livro como que isso vai surgindo, e eu acho que isso é muito importante para a gente entender as amizades femininas, porque as mulheres cuidam umas das outras também, mas como que a gente trazendo isso para o amor romântico, a mulher foi sendo aprisionada a uma certa vida doméstica, enquanto os homens é o que você falou, eles podem amar várias coisas, eles são ensinados a se jogar no mundo, né, a buscar diferentes coisas, a ter curiosidade pelas coisas, e as mulheres estão sempre ensinadas, de uma certa maneira levadas a buscar, mesmo que essa mulher tenha uma vida profissional incrível, mesmo que essa mulher, né, esteja fazendo coisas incríveis, ela sempre vai ser cobrada, né, se ela não tiver esse par amoroso, se ela não constituir, né, esse núcleo da família, como se ela tivesse, assim, de uma certa forma, fracassado na sua existência. Exato. Então, o que eu tento trazer no livro é mostrar como que a gente pode pensar novas configurações de amor, né, e que a gente não coloque isso numa hierarquia, como faz como romântico, e que a gente perceba a amizade feminina como algo central para a gente, inclusive, eu falo do cuidado de si. A gente pensar a amizade feminina como um cuidado de si também. Porque cuidar de si é cuidar do mundo, cuidar de si é levar alguma coisa para o mundo. Então, como que a gente, através da amizade feminina, pode fazer com que muitas mulheres, e é o que acontece na prática, na realidade, muitas mulheres, através da amizade feminina, é um lugar de salvação mesmo. Quando sai de um relacionamento fracassado,
né, e enfrenta aquele vazio, aquela angústia. Num caso de uma doença, como mulheres se apoiam também, eu tenho escutado, Renata, tantas histórias incríveis. Posso imaginar. Com esse livro. E assim, isso para mim, acho que já foi o maior presente, o maior ganho que eu tive com esse livro, é poder justamente escutar, ouvir as histórias dessas mulheres em relação à amizade e como que a amizade é, assim, uma coisa fundamental tem sido para a vida delas, para uma história delas. Então, acho que só isso já valeu o livro. Eu posso imaginar. Ingrid, o que sempre me chama muita atenção, e sobretudo agora, quando você começa a estudar a questão do gênero, né? Quando você adentra nesse universo que é tão enriquecedor, o que me chama muita atenção é a lealdade das mulheres. Não estou dizendo que os homens não são leais, talvez a maioria não seja. Mas eu estou falando assim, a lealdade das mulheres me chama muita atenção. Por exemplo, quando eu estive no Rio, uma coisa que me chamou muita atenção assim, foi a sua disponibilidade para estar comigo, sabe? Eu era uma turista, você mora no Rio, então assim, uma lealdade mesmo, uma lealdade. E eu sinto isso com as minhas amigas. Né? Do nada perguntar como é que você está, e sobretudo quando acontece alguma coisa, o falecimento da minha mãe, ou como você falou, assim, fim de relacionamentos e tal. Então, existe uma lealdade no universo feminino que isso talvez seja uma conquista nossa e que os homens talvez tenham que aprender a conquistar mesmo essa questão da lealdade. E veja, não estou falando de fidelidade, que são coisas diferentes. Estou falando de lealdade. E aí a gente estava pegando o exemplo. Quando você vai no presídio, eu nunca cheguei aí, mas eu tenho grandes histórias. Quando você vai na ala de visitação, seja dos homens ou seja das mulheres, mais de 90% são mulheres visitando. Você não vê companheiros, com raras exceções, visitando companheiras ou filhas ou filhos. Você vê mulheres, mães ou companheiras visitando aqueles que estão lá dentro. Isso fala tanta coisa da nossa sociedade, mas tanta coisa. E aí eu volto para a questão da lealdade. O poder da amizade também por conta dessa lealdade. Não, sem dúvida nenhuma. A gente estava... E isso se repercute em outros lugares. Se você vai numa fila, num hospital, onde você tem mulheres, pacientes, por exemplo, de câncer, você vai ver a quantidade de mulheres que estão sozinhas ou acompanhadas por uma amiga. Né? Se você for ver o oposto, o contrário, quando são os homens, estão sempre acompanhados, né, das suas mulheres. Então, isso mostra, né? Mostra que a mulher está sempre colocada, ela é criada para isso, né? A gente é criada, condicionada a cuidar do outro, mas é quem é que cuida da gente. Né? E eu acho que isso que é o grande barato da amizade feminina, porque a gente começar a perceber que essa amizade, ela não só é importante, é gostoso de ter, é bom você ter, e é um alento, como eu digo, para a solidão, mas é muito mais do que isso, ela é estratégica para a nossa existência. Sim. Porque é através dessas relações que a gente estabelece com outras mulheres que a gente vai percebendo muitos abusos também, muitos abusos dentro da relação amorosa, né, que essas mulheres, umas ajudam as outras a perceber e a ter força para sair de relações abusivas, né, a cuidar umas das outras quando necessário. Então, a gente começar a olhar para isso, por isso que eu falo de descolonizar o inconsciente, a gente começar a olhar para a potência que são essas amizades. A gente tem, porque é isso que eu digo, eu achei foi tão engraçado que quando eu fiz o artigo que viralizou e que, né, depois resultou, né, nesse convite para fazer o livro, eu não tinha ideia, porque para mim eu estava falando de algo muito óbvio, porque o que a gente escuta o tempo todo, o discurso, a narrativa, né, de que mulher é rival de mulher, mulher não gosta de mulher, mulher tem inveja de mulher está disputando o homem com outra mulher. É sempre nesse lugar, né, que mulher não é amiga. E eu até mostro no livro... Eu quero me aprofundar sobre isso. Exemplos históricos, Renata, assim, tipo, vários filósofos, grandes nomes, né, da filosofia, da humanidade, da história, com um discurso completamente misóginos, preconceituosos, dizendo, olha, não existe amizade feminina feminina não existe. Mas por que isso? E aí é o que eu falo também no livro, porque isso é um projeto político. Porque quando você... É o tal dividir para conquistar. Exato, com certeza. Dividir, e enfraquecer, né? Exatamente. Dividir para enfraquecer, porque você dividindo essa capacidade das mulheres, essa lealdade que você falou, né, essa capacidade de se juntar e de fazer algo novo disso, isso provoca uma fissura no patriarcado. Isso provoca Totalmente. Grandes transformações. Então, uma sociedade cada vez mais individualista, que fala para você não. Cada vez você vai restringindo os afetos, privatizando esses afetos e
restringindo esse acesso aos afetos, né? A amizade feminina ela é extremamente perigosa, porque ela tem uma capacidade de união muito revolucionária grande. mesmo, como você Exatamente. coloca aqui. É isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o poder da amizade entre as mulheres. A nossa entrevistada é escritora, psicanalista, socióloga e documentarista, apresentadora também, Ingrid Gerolimic. Ô Ingrid, é muito interessante que eu estava vendo o material seu no YouTube. Tem gente que fala seu sobrenome de várias formas e pergunta, tá certo, Ingrid? Você fala, tá certo, tá certo. O importante é como a pessoa pensa, né? Como ela sente que é. Então tá certo, não tem nada de errado. Tá tudo bem. Ô Ingrid, deixa eu te falar. É interessante também colocar que o livro não é contra o amor romântico, né? A gente não é contra encontrar um parceiro bacana e viver um relacionamento romântico, não é nada disso, né? Não, de jeito nenhum. Eu já falo isso na introdução, assim, para as pessoas não terem dúvida. Eu digo, inclusive, que eu sou uma grande defensora do amor. Perfeito. Eu acho que o amor, ele não tem nada de ingênuo, né? Eu tenho aí... eu sou muito fã da Bell Hooks, que é uma autora que ela fala muito sobre o amor. E eu acho que é importantíssimo a gente trazer essas duas palavras, amor e revolução, para mostrar que, assim, o amor não tem absolutamente nada de ingênuo. O amor é transformador e ele é revolucionário, dependendo da maneira como se encaminha. O que eu falo é a própria construção de amor, como construção de qualquer coisa, ela, ao longo da história, ela vai sofrendo modificações a partir da cultura em que a gente vive. Se a gente vive numa cultura que é uma cultura patriarcal, que é violenta contra as mulheres, que oprime as mulheres, a própria noção de amor que a gente vai ter, sobretudo em relação a como que as mulheres vão vivenciar esse amor, é um amor que aprisiona ao invés de libertar. Né? Então, o que eu mostro ali é que essa noção de amor, eu não sou absolutamente nada contra o romantismo. E, pelo contrário, eu digo que a gente precisa de magia na vida, a gente precisa, né? Isso é do ser humano, nós precisamos da fantasia, da magia, desse encantamento pelo mundo. Agora, eu acho que o encantamento, ele não pode estar numa noção, num discurso de amor, que é um discurso, de uma certa forma, utilizado para que as mulheres elas fiquem aprisionadas à vida doméstica, ao trabalho do cuidado, que é um trabalho não remunerado, diga-se de passagem, invisível. Invisível, porque ninguém reconhece esse trabalho, né? E a mulher... Então, assim, a lógica não muda, porque se lá atrás o amor romântico dizia que a mulher... Porque quando se formou essa ideia de amor romântico, é muito nova, o casamento por amor... Gente, é uma coisa muito nova na nossa sociedade. Isso não era desde o início dos tempos. Sim. As pessoas não casavam por amor, né? Isso é uma coisa que a gente tem a partir do século XIX, final do século XVIII. Então, tudo é muito recente, Renata. E aí, o que eu quero mostrar é que, assim, como o nosso inconsciente feminino, ele foi recebendo essas informações e foi fazendo com que a gente internalizasse determinadas coisas que fazem mal, que adoecem. Essa noção de amor que acontece para as mulheres é uma noção, é um amor que nos adoece, né? E a gente vai vendo isso aí. Por exemplo, as mulheres no Brasil, sobretudo quase metade da população de mulheres no Brasil sofre com depressão ou ansiedade e é uma relação direta. Tem um relatório do Think Yoga, uma organização maravilhosa, que mostra essa relação direta desses casos de depressão, de ansiedade, com o trabalho do cuidado, com o trabalho invisível. Ou seja, nós estamos sobrecarregadas. Então, é uma noção de amor que sobrecarrega, porque coloca determinadas responsabilidades sobre nós com um discurso, né, camuflado de que aquilo é amor. Quando, na verdade, aquilo não é amor e essa conta não está fechando, né? Porque se antes o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora, hoje a mulher também é provedora e também é cuidadora. Sim. Então, a conta só aumenta pra gente. E sem falar, Ingrid, da própria violência que as mulheres sofrem nos relacionamentos. Violência não só física, psicológica. Então, é um debate que a gente precisa realmente ampliar e fazer. Claro, porque mais uma vez, essa noção de amor que está muito relacionada a uma determinada... Se essa mulher não tem esse amor, se essa mulher, né, não encontra esse par perfeito, não se casa ou se separa, é trocada por outra, ela é invalidada. É como se fosse uma existência fracassada. Não importa o quanto essa mulher... A solteirona, enfim. E o cara não, né? titia. E o cara não, ele é o bom vivant, né? Exato. Tá pegando todas, que bacana. É uma inversão total. E assim, sempre
para rebaixar a mulher. Exato. Sempre. E aí o que acontece? Faz com que muitas mulheres fiquem aprisionadas a determinadas situações, como você mesmo falou, de violência, não só física, psicológica, patrimonial, porque tem medo dessa solidão, porque tem medo, né, dessa noção pejorativa de que ela é uma fracassada, de que ela não foi escolhida, né, ou de que ela foi descartada. Olha que coisa horrível. É horrível. E isso não é cobrado aos homens. Né? Jamais, jamais. Queria que você falasse um pouco, diante de todo o estudo que você fez, sobre essa questão da rivalidade feminina. De onde surgiu essa questão da rivalidade feminina? Pois é, assim, isso é antigo, ao longo da história eu vou contando algumas coisas, mas eu acho que tem um exemplo interessante que eu trago no livro, que também foi ali falado pela Silvia Federici, que é uma autora que eu gosto muito, que ela conta a origem da palavra fofoca. Sim. Que vem do inglês, que é gossip, mas essa palavra ela foi mudando porque o gossip, que depois virou fofoca, na verdade vinha de Godfather e Godmother, que era padrinha, madrinha. E essa palavra, gossip, ela em aquele momento ali na Idade Média, ele ficou muito relacionado à madrinha, ou seja, mulheres que ajudavam a cuidar dos filhos das outras, mulheres que se ajudavam, mulheres que faziam parte do clã, de uma comunidade, enfim. E como a Idade Média foi aquele período em que se matou muitas mulheres, em nome de dizer que as mulheres eram bruxas. Perseguiu-se muitas mulheres, a Inquisição. Fazia-se isso porque quando as mulheres se juntavam, eles sabiam que ali tinha um poder muito grande. Eu dou alguns exemplos no livro, não só esse, mas outros exemplos históricos que mostram como que a união das mulheres fez grandes transformações, inclusive a Revolução Francesa. Sim. Mas lá na Idade Média, quando as mulheres se reuniam, aquela perseguição, ela veio de uma perseguição política para evitar que as mulheres se reuniam. Então, começou-se a dizer que as mulheres se reuniam para falar mal dos homens, para falar mal. Então, aquela história que a mulher se reunia só para falar mal, a maledicência. E isso foi ficando, né? Aquela tal fake news, que a fake news não é de hoje, a fake news é antiga. Então, aquela fake news acabou pegando, né? E não só essa palavra, como a inveja também, que vem de invídia, que é o olho maligno, que se dizia que as mulheres, que as tais bruxas, eram capazes de fazer grandes coisas terríveis com os olhos, né? Com esses olhos que eram olhos que faziam mal. E a inveja vem de invídia, vem desse lugar e que também se associou à mulher. Então, se associou à mulher a ideia de que a mulher é invejosa, a ideia de que a mulher é rival uma da outra. Tudo isso foi sendo construído. Por isso que é tão importante a gente entender a origem desses mitos para perceber o quanto que isso impacta até hoje. A gente está falando lá da Idade Média, olha quanto tempo passou e até hoje, né, essas fake news ficaram, esses mitos ficaram e isso abala profundamente, né, o nosso psiquismo e por isso que eu falo que a gente precisa descolonizar o amor e descolonizar o inconsciente, porque isso está entranhado em nós. É uma percepção que a gente nem sabe de onde vem. A própria noção de culpa, né? A Eva, que era foi a grande culpada para todos nós não estarmos no paraíso. Exatamente. A Pandora, que abriu a caixa de Pandora e a gente está nesse... Né? Então, assim, sempre a gente vai vendo que sempre as mulheres na história do mundo... São as culpadas. Agora, eu falo também no livro que nem sempre foi assim, porque o patriarcado também é recente. Nós vivemos durante muito tempo em matriarcados. Sim. E aí tem pesquisa, mostro aqui alguns fatos históricos e tal, de sistemas em que as mulheres viviam em harmonia com os homens. Antes do tal patriarcado, dessa cultura viriarcal. Então, tudo isso é para mostrar que, assim, nada é absolutamente imutável. As coisas estão sempre mudando e a gente faz parte disso. Acho que essa mudança, ela faz parte de uma ação. Né? A transformação ela vem de uma ação inicial. Por isso que eu falo da revolução, para que a gente entenda que essa revolução é uma revolução em cada uma de nós. Primeiro, para a gente ir quebrando esses mitos dentro de nós, né? Percebendo outras possibilidades de criar sentidos, de criar sentires também. E, ao mesmo tempo, a gente ir fazendo isso de uma maneira coletiva, que eu só acredito que a gente só muda coletivamente, porque muitas das nossas dores como mulheres são dores que a gente, se perguntar aqui umas para as outras, a gente vai perceber que são vivências muito parecidas. Não, e esse seu livro é fantástico para que a gente possa entender e fazer parte desse processo de mudança. Porque, assim, para que a gente possa mudar o que quer que seja, a gente tem que compreender, a gente tem que entender.
né? E você, de uma forma muito sábia, como sempre, traz, e de uma forma muito profunda, traz as razões, né? E você entendendo essas razões, entendendo os motivos e entendendo como isso te toca, como isso transforma você, é o início de uma revolução mesmo. E até para a gente repensar nossa forma de amar, porque é o que você falou, de repente você entra num relacionamento novo de uma outra maneira, né, com força, com uma capacidade de perceber que você não precisa de um relacionamento, que você quer aquele relacionamento porque ele é bom, porque ele te faz bem, mas não porque você precisa dele. Porque a gente estava falando, né, no caso dessas relações, os homens precisam muito mais das mulheres. Porque as mulheres têm precisado dos homens, né? Até materialmente falando, porque as coisas mudaram, a sociedade mudou. Então, eu acho que é para a gente fortalecer também, fortalecer através das amizades, através dessas outras percepções, a gente vai nos fortalecendo, a gente vai cuidando mais da gente e com isso também a gente vai construindo relacionamentos mais saudáveis e mais felizes também, né? Certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o poder da amizade entre as mulheres. A nossa entrevistada é escritora, psicanalista, socióloga, documentarista e apresentadora Ingrid Gerolimic. Ingrid, o amor romântico, ele está em crise? Ele está em crise. E, assim, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que estiver aqui nos escutando deve concordar, né? Está cada vez mais difícil de se relacionar, é um desafio muito grande. Por várias razões, uma delas é que a gente está vivendo uma sociedade cada vez onde os vínculos são cada vez mais frágeis, né? Nada dura muito, a gente está sempre... eu tento uma certa coisa que eu falo no livro também, que é uma FOMO, não sei se você já ouviu falar nessa expressão, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo. Tipo, eu estou num evento e tem outra coisa acontecendo, ou eu estou vendo um filme e tem outra coisa que eu queria ver. Ou seja, são tantas coisas, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tanta informação, e aí os aplicativos e, enfim, as redes sociais aí que elas deveriam aproximar, mas acho que tem afastado cada vez mais no sentido desse encontro, realmente de um encontro, né? A gente tem conexões assim muito frágeis e uma lógica de uso e descarte, né? Que é uma lógica, enfim, uma lógica de mercado mesmo, assim. Você vai lá, escolhe uma coisa, daqui a pouco você pega uma outra coisa que você acha que é melhor, mas isso tem gerado um sentimento de angústia nas pessoas, tem até as pesquisas que mostram isso, até os próprios usuários de aplicativo estão se sentindo cada vez mais angustiados. Ao invés das pessoas estarem mais felizes porque tem muita escolha, né, muita possibilidade de escolha, não, as pessoas estão cada vez mais angustiadas porque, naturalmente, você nunca vai encontrar aquilo que você... Até porque aquela noção daquilo que você acha que quer encontrar, ela vai mudando o tempo todo. Então, eu acho que a gente está vivendo uma crise por isso. Agora, no ponto de vista das mulheres, a gente está vivendo uma crise também em outros aspectos, porque as relações, apesar da gente ter avançado em muitas coisas no mundo, as relações entre heterossexuais, entre homens e mulheres, elas estão ainda... muito difíceis, né? Os homens ainda têm, assim, muitas coisas para poderem, muitos obstáculos ainda para se vencer em relação a isso. Então, as relações abusivas, a gente vê, né, homens ainda muito descomprometidos com a própria vida conjugal, muitas mulheres reclamam disso o tempo todo. E no universo onde as mulheres estão trabalhando, estão ganhando seu dinheiro, estão se empoderando cada vez mais, é natural que a gente não queira aceitar determinadas coisas que outras gerações de mulheres tinham que aceitar, né, principalmente por questões materiais e porque tinham que estar ali naquela relação, porque precisavam estar ali, infelizmente, né? Então, é claro que essas mulheres estão agora dizendo, não, isso aqui eu não quero, estão querendo dar um basta, e eu acho que isso é muito importante, é fundamental para a gente poder equilibrar mais essas relações, para a gente poder cobrar certas atitudes que são cobradas de nós o tempo todo, desde o início sempre foram cobradas de nós e que sejam cobradas dos homens também. A própria divisão de tarefas, né, esse trabalho do cuidado, enfim, a divisão do trabalho com os filhos. Muitos homens são assim, quando faz alguma coisa com o filho, olha que pai maravilhoso. A mulher, ela está fazendo nada mais, né? Ela está fazendo o básico. É muito interessante isso que você fala, porque assim, quando você aprende a ficar bem com você mesmo, né? Você fica confortável com a sua companhia,
Aí você passa a ser mais exigente mesmo, né? Você fala assim, o que você tem de bom para me oferecer? Porque, assim, eu tô muito bem do jeito que eu tô. Então, para você me oferecer algo, você tem que me oferecer algo de muito bom. E eu acho que tem muitas mulheres, e eu me coloco nesse rol aí de mulheres, que é isso, assim, né? Você tá bem... enfim, você tá trabalhando, você tá ali com a sua vida legal, equilibrada, sem dor de cabeça, porque os relacionamentos também têm o seu ônus, mas tem também o seu bônus. Então, tem que oferecer algo de muito legal para você me tirar de onde eu tô. Exatamente, mas é o que eu digo, você não precisa mais. Né? Mas ainda muitas mulheres estão ligadas a essa ideia de que não ter um relacionamento ainda tem alguma coisa faltando. Eu tenho uma amiga, a gente falou exatamente sobre isso, e ela também é super, né, empoderada e tal, e feminista, e ela fala, mas eu ainda eu sinto uma dor dessa angústia. Por isso que eu digo que no livro que a gente está vivendo um luto pelo amor romântico. Né? Porque o luto, e aí parece que é uma coisa, nossa, mas é um luto, né? Luto tem a ver com morte, sim, morte e renascimento. Porque o luto faz com que a gente entre num processo também, que é importante, a gente vai passar por ele, todos nós vamos passar em alguma medida por ele, e ele também pode ser muito transformador. Claro. Né? Ele pode apontar novos caminhos, novas possibilidades da gente existir. Exato. Então, eu acho que o que eu quero trazer é justamente a gente olhar o amor romântico como algo que está realmente ruindo e para que a gente possa construir uma outra coisa nova e, obviamente, uma coisa nova que seja, para as mulheres, seja algo positivo. E não adoecedor. Exatamente. Né? Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Que bate-papo maravilhoso. Eu adorei. Assim, quero muito que a gente possa trocar ainda mais sobre isso. Esse é um tema que não se esgota, né? É um tema para a gente trazer cada vez mais. Porque, quando eu digo assim, às vezes parece óbvio, mas o óbvio é muito importante de ser falado. A gente repetir isso para que a gente possa mudar essas novas configurações aí, né, nossas afetivas e a gente amar grande. Né? E não só no amor romântico, mas a gente amar a vida, e acho que isso que é muito importante. Com certeza. Rapidamente, onde as pessoas podem encontrar o livro? Olha, tem no site da editora, que é a editora Claraboia, então lá na loja da Clara tem, mas também está na Amazon, está nas principais livrarias aí do Brasil, tá facinho de achar, e quem puder também acompanhar lá no meu Instagram, @IngridGerolimic, vai ter muita novidade por lá. Tá bom, querida, muito obrigada, viu? E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.